Olá, obrigado para você que está nos acompanhando aqui no nosso primeiro episódio do podcast da tua Rádio Cacique, O Gente que Faz. Para mim é uma novidade esse podcast. Na verdade, é uma ideia do Paulo Silva que a gente já vem alimentando desde a pandemia para, de alguma maneira, valorizar e contar a história de figuras importantes para o município de Lagoa Vermelha. E hoje o nosso primeiro convidado é Eli Pegorar, que está aqui comigo. Para quem já conhece um pouco do formato do podcast, a gente vai conversar aqui sobre assuntos variados, sobre a vida profissional do nosso entrevistado e também a vida política, porque já foi prefeito de Lagoa Vermelha. Seja bem-vindo então, Eli. Um prazer conversar contigo, tudo bem? Prazer, Ricardo. Primeiramente te conhecer, né, conversar contigo e dizer que eu admiro muito a família, então a gente você está feliz de estar aqui com você, né, e dando essa entrevista e obrigado por dar a oportunidade de ser o primeiro, então, nesse novo sistema, né, de entrevista, né? Sim. Então, estou aqui feliz por estar com vocês aqui e encerrando mais um ano de trabalho, de correria e que a gente espera que o ano que vem seja melhor ainda, né? Com certeza. Eli, eu já estou aqui há quase 5 anos e a gente não tinha se encontrado, então hoje é o nosso primeiro contato aqui. E que bom que é nessa oportunidade aqui, Eli, porque a ideia do nosso podcast, o jeito que faz, é justamente conhecer a história dos nossos entrevistados. Tá bom, ótimo. Eli não é de Lagoa Vermelha, né, Eli? Tu vem de Ibiaçá? Não, eu nasci em Ibiaçá, mais precisamente na Vila Vitória, né? Antigo mato português, né, que se dizia antigamente. Eu, quando nasci, já era Vila Vitória, né? E pertencia, na época que eu nasci, pertencia a Sananduva, depois Ibiaçá se emancipou. Então, sou natural de Ibiaçá. Família toda de lá de Ibiaçá mesmo, Eli? De Ibiaçá, na verdade, os Pegoraram, a origem, por exemplo, do meu pai é Nova Prata, Cislado, aí, Veranópolis, enfim, mas meu pai morou muitos anos, né, com meus avós, meus parentes todos em Água Santa, Tapejara, Vista Alegre. Então, na verdade, depois os Pegoraram da minha geração, da minha família, vieram de Tapejara, ali, Santa Cecília, aqueles lados ali. E se for puxar, vieram, na verdade, todo mundo da Itália, né? Todo mundo da Itália, no início do surgimento, né, da colonização do Brasil, é tudo italiano, né? Certo. Bom, você nasceu lá em Ibiaçá, teu pai tinha a profissão de agricultor, qual é que era o ofício dele? O trabalho nosso, nós éramos em 10 irmãos, né? E trabalhava na roça, né? Mas meu pai era ferreiro. Meu pai tinha uma oficina, uma ferraria, né? Então ele trabalhava com essas partes de fazer foice, fazer enxada. Naquele tempo tinha que ser assim, né? Fazer foice, fazer enxada, roda de carreta, enfim, né? O trabalho manual, com a bigorna, com o fogo, né? Esquentava os ferros ali ele batia nas bigornas lá e fazia as ferramentas para os agricultores trabalhar. E enquanto isso a mãe cuidava de nós filhos e nós de roça. Ia para a roça de manhã, voltava à noite, de tarde, e o pai na ferraria trabalhando. Esse é o nosso início. A família tinha 2 segmentos econômicos, então. Na verdade, para poder sobreviver. Né? Os dois é o que dava para nós poder comer, né? E criar os filhos, né? Nós éramos em 10, né? Nossa, era uma família grande, família né? grande. E vieram para cá, mais ou menos nos teus 9 anos. Vieram por quê? Primeiramente veio meu irmão, o Valdir. O Valdir ter falecido. O Valdir faleceu ano passado. Ele veio para cá trabalhar nas granjas aí, né? E depois foi para Massey Ferguson, né? Trabalhou um tempão no Massey Ferguson. E depois vim eu daí morar com ele, com 9 anos de idade, 10 anos. E depois, aos pouquinhos, né? O pessoal veio vindo, né? Hoje ainda tem gente de Ibiaçá. Tem meu irmão Valdemar, que mora lá em Ibiaçá, na Vila Vitória ainda. Mas a maioria já veio para cá, né? Tem um irmão em Novo Hamburgo, tem uma irmã que faleceu, morava em São José do Ouro, mas tem o meu irmão que é dentista em Palmas, do Tocantins, e uns estamos aqui em Lagoa ainda, né? Se espalharam bastante, então, ali. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar da tua filha, né? Sim. Acabaram aí atravessando fronteiras, indo para outros países aí, no hemisfério norte, daqui a pouco vamos falar porque estavam nos Estados Unidos. Mas aí o seu pai e sua mãe permaneceram em Ibiaçá e alguns Por irmãos? um tempo sim, depois vieram para cá também, né? Depois vieram para cá e no fim, quando faleceram, já estavam morando aqui em Lagoa, né? Mas eles, depois que eu vim para cá, eles só vieram para Lagoa depois que eu já estava formado dentista, né? Que até então eu trabalhava na serralheria Martinaço, né? Que eu fazia abertura de ferro, fazia grade, cerca, portão, era meu trabalho, soldador, né? E depois depois fui para odontologia, daí foi onde realizei meu sonho, queria ser dentista. E depois disso, depois que eu me
digamos assim, me organizei, daí eu Trouxe para cá. meu pai e a mãe para cá também. Mas o senhor foi trabalhar com aberturas metálicas porque teu pai também já tinha esse ofício, aí aprendeu um pouquinho ali e resolveu agregar mais conhecimento? Foi isso que aconteceu? Na verdade eu nunca trabalhei não trabalhei com o pai. Eu era o que mais estava na ferraria com o pai lá e ajudando ele assim aquelas servicinhos lá de limpezinha, coisa, né? Mas eu vim trabalhar, quando eu comecei aqui, eu comecei em serraria também, porque na serraria dos Quies, trabalhei na serraria do Madaloso, e depois que o seu Demetrio Martinasso, a dona Leda me descobriu que ela tinha um mercado, eu fazia rancho lá sempre, lá para o meu irmão, para o Valdir. Aí ela disse, vai trabalhar ali com o Demetrio, que é uma esposa dela, que era em frente hoje, que a gente chamava de Lago, ali perto hoje da Funerária Padrão, em frente ali tinha uma oficina. E eu comecei a trabalhar com 13 anos, 14 anos com ele, e acabei saindo dali só quando fui para a faculdade. E ali eu aprendi, né, soldar, fazer portão, fazer porta, fazer janela, porta de abrir, porta de correr, eu fazia de tudo já daí, na parte de serralheria daí. Isso quem viveu anos atrás provavelmente fez, né? As crianças, dá para chamar de crianças, né? Pré-adolescentes ali, já iam para ir aprendendo ofício, né? Não era nada pesado, era algo mais educativo até, né? Educativo, tu não estava na rua, você não estava, né? Eu estudava à noite, né? Então eu estudava no estadual à noite e várias vezes, né? Quantas vezes, né? Eu chegava a chorar de dor nos olhos, porque eu trabalhava com solda elétrica, né? E a solda elétrica, ela queima os olhos da gente, né? No início, quando tu não está bem ainda acostumado, né? Então eu passei muito problema também com dor nos olhos devido à solda elétrica, né? E eu tinha que usar à noite daí, né? Então, toda noite, depois do serviço, depois, né, de ir para casa, tinha que estudar até as 10 da noite, 11 da noite naquela época, né? Mas não causou nenhum dano, não, a visão? Não, graças a Deus não foi tanto, mas só no momento, né? Certo. Bom, Eli, você falou que estudou, né? Foi buscar o ensino porque tinha o sonho de se tornar um dentista. Primeiro eu quero saber quem é que eram as referências, né, naquela época aqui em Lagoa Vermelha, se tinha algum dentista que você se espelhava, de onde é que surgiu essa curiosidade pela profissão. E eu calculo que seja uma universidade federal também que você conseguiu. Como é que foi para o ensino superior? Não, eu consegui, eu fiz na UPF, particular. Mas naquela época... Que idade tu tinha, Eli? Comecei com 18 anos. Começou terminei cedo. Com 22. 22 estava formado, graças a Deus. Fiz uns 4 anos. E minha faculdade foi uma coisa interessante também, porque eu estava trabalhando nessa serralheria, né, do Martinasso, e aí eles não queriam que eu saísse, evidente, né, porque eu já era chefe de oficina, eu já tinha 30 funcionários, eu era chefe com 17 anos, né? 17 anos, né? E daí o senhor Demetrio, não, tu não sai, fica por aqui, vamos dar um jeito, mas o senhor Demetrio, vou fazer odontologia, né? Na verdade, não foi nem odontologia, eu passei para estudos sociais. Então, fiz vestibular e naquela época, quem passava para professor já tinha um contrato. Já escolheu essa pensando no fui emprego? Fui pensando já, assim, digo, vou lá pegar um contrato. Para garantir, depois eu faço odonto. Daí cursei um ano, daí naquele ano, justamente naquele ano, cortaram os contratos, não teve mais. Aí fiquei eu sem emprego e fazia estudos sociais. Mas daí fiz um cursinho lá, porque eu tinha uma reserva, né? Fiz um acerto na fábrica, na firma, né? Eu tinha uma reserva e passei em odonto daí. Aí passei em odonto, bom, agora vamos dar um jeito. Aí existia o crédito educativo na época. O governo pagava. Tipo uma bolsa que tinha. Tipo uma bolsa e depois a gente devolveu depois de formado, né? É que nem o FIES é hoje, então. Que nem o FIES é hoje, mais ou menos parecido. Daí eu fiz esse programa e estava terminando o dinheiro. Fui no seu Jaboesc, que também hoje é falecido, Jaboesc, que tinha uma oficina aqui perto do trevo, que vai para o antigo frigorífico, né, para a Nutriz, ali, aquele trevo ali, e disse, eu preciso fazer, que o senhor me fabrique uma máquina de fazer tela. Ele, faço. Ele me fez uma máquina de fazer tela. Aí eu aluguei uma casa aqui na cidade, na Vila Gentil, no porão da casa, coloquei a máquina de fazer tela, e foi o que me formou. Abriu uma fábrica de tela. Fábrica de telas. Que loucura. E aí meu irmão Osmar, que hoje é dentista, que está lá em Palmas, que está muito bem, graças a Deus, fazia tela para mim ali, enquanto eu estava em Passo Fundo estudando.
E eu vinha fim de semana, trabalhava também, vendia a tela e olha, e começou por aí. Que legal. Por aí. E tinha bastante mercado aqui? Curioso até isso, né? Não havia outra. Veja bem, as telas de cerca, né? Sim. Hoje, quase não uso mais, né? Naquela época usavam bastante ainda, né? Para as hortas das residências, dos bairros, né? E eu vendia para as cooperativas, né? E Ibirás vendi muito Ibirás lá também. E quantas vezes eu ia em Ibirás e vendia lá os rolos de tela, Ibiraiara, Siríaco, Davi Canabarro, eu andava, eu tinha que correr, né? Eu precisava, né? Se virava. E no segundo ano de faculdade, eu já tive a felicidade de começar a trabalhar como dentista também. Porque a gente, como se criou lá no sítio, a gente tinha que se virar, né? Tinha que achar um jeito. Eu já comecei a fazer trabalhos, mesmo que não formado, mas eu vinha com a minha sacolinha, desembarcava ali em Santo Antão, aí depois de Caseiros, ia a pé em direção à Vila Vitória, numa casa lá, e o pessoal estava na área me esperando para mim extrair dente, fazer ponte, fazer dentadura, e eu me virava. E aí saiu, deu tudo certo, graças a Deus, então... Conforme ia aprendendo, já ia colocando em prática. Para poder viver, porque não tinha outro jeito, tinha que achar o jeito de pagar a faculdade e de viver, né? Sim, com certeza. Bom, eu pedi antes sobre referências, né? E você falava até que as pessoas já aguardavam ele chegar para fazer os procedimentos. Tinha bastante dentista aqui em Lagoa? Tinha pouco? Porque eu sei, por exemplo, sou de Ibiraiaras, né? Sim. Lá a gente tinha, eu via bastante história, talvez o senhor deva ter conhecido o Nilo Cima, que era um dentista, sim, mas não tenho certeza se ele fez faculdade, até acho que não, porque já era um senhor bem idoso. Assim, também. Eu vi falar dele, mas não me lembro. Então, tinha alguns dentistas que não tinham exatamente a formação acadêmica, né, ali naquela época. Na verdade, aqui em Lagoa, assim, prático sempre teve aqui em Lagoa também, né? Na época que eu entrei, tinha uns 2 práticos, entendeu? Mas tinha 12 dentistas formados, tá? Já bastante, já, né? Bastante, 12 dentistas formados. Só que dentistas bons, né? Funcionaram meus amigos, né? Eu fui o primeiro dentista de uma nova geração da odontologia que entrei em Lagoa. Veja bem, hoje, claro, quantas inovações já surgiram, né? Mas ali, o dentista extraía dente e fazia dentadura, né? Naquela época, né? Aí eu entrei com nova mentalidade. Eu palestrei todos os colégios do município. Tinha 63 escolas municipais. Eu palestrei em todas, junto com o professor Sabino Marini, que era secretário de Educação da época, do governo Paulo Andrade. Fomos escola por escola, eles me levavam, ele é secretário. Daí eu fui lá, eu reunia os pais, alunos, professores, me explicava o que era a cárie dentária, como é que se escovava, como é que se cuidava, e levava flúor e escova. Treinava os professores nos intervalos, na hora do recreio, fazer bochecho de flúor com as crianças, treinar, né, as professoras e tal, e fiz um trabalho assim, inclusive nas escolas estaduais também aqui do município. Não tinha essa cultura de prevenir cárie e outros problemas dentários? Não, era tirar dente e pronto, né? Quer dizer que não estou culpando ninguém, era a cultura do momento, né? Então até teve um cidadão aí que eu nunca mais esqueci, ele é um cara até um historiador de Lagoa Vermelha, não vou dar o nome porque ele não me pediu, não falei com ele sobre isso, disse assim, a odontologia antes de você era uma, depois de você é outra. Que legal, inaugurou uma nova era da odontologia. Uma nova era, eu acho que sim, eu me considero isso, não estou assim querendo me gabar com isso, mas eu acho que sim, antes era uma coisa, depois era outra, mas não por culpa de ninguém, por culpa da própria cultura e das faculdades também que foram inovando, né? E eu cheguei com esse espírito, né, de prevenção. Eu cheguei com o espírito de prevenção. E hoje, Ricardo, quantas pessoas chegam no consultório? Graças a você eu tenho meus dentes, senão eu já tinha tirado tudo. Que coisa. Há 40 anos. Então eu fico feliz, né? Saber que a gente não fez tudo o que a gente quis, mas o que pôde, né? A gente fez, né? É muito curioso, porque até hoje, né? A extração do dente é a última coisa que a última coisa que a gente faz hoje, né? Claro, hoje tem um implante para substituir, mas naquele tempo não tinha implante. Não existia aparelho, não existia aparelho raio-x, panorâmico, que existe hoje, que não tem minha clínica de radiologia, não tem, minha clínica vai continuar. Eu não vou trabalhar mais como dentista profissional no consultório, mas como radiologista, né? Eu tenho minha clínica, né? A clínica Imagem, vai continuar trabalhando. Então, tu veja bem que isso não existia naquele tempo, nem um raio-x para que não existia. Então, é outros tempos, né? Mas eu comecei a implementar aqui em Lagoa Vermelha. Assim, assado, e fomos indo, depois, muitos que vieram depois de mim também me seguiram, né? E aí quero fazer uma referência aqui do Dr. Fábio Bramati. O Fábio, eu considero ele como meu irmão mais novo, como meu filho, sei lá o quê, porque ele era um guri que trabalhava no supermercado, eu acho assim, e depois das 6 ia arrumar os dentes comigo, e eu comecei a incentivar ele.
fez faculdade, se formou, ficou comigo, veio trabalhar comigo, trabalhamos juntos até eu virar prefeito. E ele, então, é meu irmão, né? Então, assim, eu tenho, assim, uma admiração por ele e até uma gratidão também, porque ele sempre foi leal, foi fiel, trabalhou comigo, me ajudou quando eu precisei. Então, assim, tanto o Fábio quanto o Rudimar Marchiori também, que trabalhou depois veio comigo, trabalhar com a gente também junto. E até hoje a gente tem uma ligação muito forte com o Fábio, por mais que ele tenha o pessoal dele, eu tenho o meu, mas a gente tá junto. Nós trabalhamos no mesmo andar, então, sempre, né? Nós nunca desligamos, né? Então, o Fábio fez muito isso, o que eu fiz. Depois ele veio, começou ele a fazer palestras nas escolas, entende? E seguiu esse caminho, né? E para tu ter uma ideia, os primeiros aparelhos ortodônticos em Lagoa, quem colocou fui eu e o Fábio. Que legal. Fizemos um curso em Porto Alegre, e aí foram os primeiros aparelhos ortodônticos, fui eu e o Fábio colocamos. Os primeiros extração de dentro de siso em Lagoa, que fui eu que fiz. Eu fiz um curso em Maringá de 1 ano, só para tirar siso, porque não tinha nem Passo Fundo. E daí como é que tratava ele antes? Porque siso causa uma crise na dolorida, né? Eu não sei te explicar antes de eu ter começado a trabalhar, né? Mas normalmente, antigamente, os sisos nasciam. Porque as pessoas mastigavam mais coisas, mais produtos, digamos assim, mais fibra, mais forte. Exigia Nosso mais, tempo, né? não tinha muito veneno, nada. Então, tinha espaço para nascer o siso. Dos tempos para cá, a coisa foi modificando, a própria geração vai se transformando, né? Eu ouvi falar que o hábito alimentar tem a ver com isso, né? Tem a ver, exatamente. Se pegar homens das cavernas lá, quando o pessoal escava aqueles crânios e tudo mais, você vai olhar a arcada dentária do homem da caverna, é perfeitinha, né? Não tinha por que ter dentista. Não tinha. Mas eles comiam, tinham hábitos alimentares diferentes. Exatamente. Hoje está mais fácil de comer, comida mais macia, exige menos, tudo a boca prontinho, encolheu, né? Tudo prontinho, nem precisa mastigar, tal, né? Aí fica complicado, né? Dá prejuízo. Então, antigamente, o que acontecia? O dente nascia, quando tirava o siso, não é um, nem dois, eu não estou falando mal de ninguém, já aconteceu até comigo. Quantos pedaços ficava, né? Tirava um pedaço e ficava, não tinha como tirar, não existiam as técnicas, né? Hoje, graças a Deus, eu fiz meus últimos sisos esses dias aí com o gurizinho ali, que até esse ele foi o último. Eu disse, mas eu, graças a Deus, então, eu tinha dedicado a você, não, mas é o último, então tá. Tirei 2 sisos ali, incluso dentro do osso, sem aparecer, deitado, em meia hora, máximo 1 hora, tirei os 2. Então, quer dizer que hoje é diferente, né? A gente vê a técnica cirúrgica. Naquele tempo era arrancar, desculpa a palavra, né? Hoje não, hoje tu faz uma cirurgia, hoje tu tem técnicas, né? Então, eu tirei mais de 3 mil dedos siso, incluso. E eu atendi gente. Graças a Deus, estou aqui para agradecer esse pessoal que confiaram em mim. Agradecer meus colegas dentistas também, que trabalharam mais de 20 comigo. Mais de 20 dentistas da Lagoa Vermelha, de 20 a 30 começaram comigo. E hoje estão cada um no seu consultório, graças a Deus, todos bem. Mas quando eu se formava, eu tinha tipo uma escola. Tu atendia tinha um espaço grande lá e tinha vários. E era vários ao mesmo tempo ou era sempre um parceiro teu lá? Não, normalmente um. Porque claro, já trabalhei, eu tive uma clínica também, uma clínica que hoje ela era a Doutor Plus, né? Que aí eu tinha uns 8, 10 dentistas, né? Que trabalharam comigo daí, né? Uma época, né? Mas normalmente era um, por exemplo, o Fábio foi o primeiro a começar comigo, né? O doutor Fábio Bramati, né? Depois veio o doutor Rudimar, depois veio o doutor Daniel Morello, depois a Larissa Jareta, e assim, sabe? Muita gente começaram comigo, sabe? Eu sinto feliz por isso, porque hoje eu tenho a Roberta, que trabalha comigo lá, tenho o Guilherme, que é meu sobrinho, trabalha lá comigo também, trabalha sempre teve alguém, a Paula Mazuco, a Tayane, que começou comigo, a Larissa Jareta, falei agora. Eu fico feliz que, né? Começava comigo, pode vir aqui que eu tenho cliente. Eu tinha muito cliente, sabe? Muito cliente, graças a Deus. Eu atendia 20 a 30 por dia. Eu atendia no posto de saúde. Atendi 18 anos e meio na Rodrigues, posto de saúde. Eu ia às 6 da manhã. 18 anos? 18 anos, cara. Eu era concursado municipal na prefeitura. Desisti do concurso, tanto eu e o Fábio me desistimos, porque a gente não aguentava mais também, de tanto trabalho, né? Trabalhei no Circo Operário, trabalhei no Sindicato Rural. Eu ia com trailer, nós íamos com o trailer com o seu Sérgio dos Santos Lima, até quero dar um abraço para o seu Sérgio dos Santos Lima, que andamos muito de Fusca, indo para Santa Luzia, para Campinas, para Fátima, Tupinambá, com trailer. Nós íamos de Fuquinha, o trailer estava lá, né? E eu lá atendeu os pacientes nos trailers, cara. Tinha um consultório móvel? Tipo? Móvel, isso, no sindicato. Eu atendi lá, atendi no posto de saúde aqui do centro, atendi no Capão Bonito, muito tempo também, pela prefeitura. Então, assim, eu estou feliz, porque
Pude fazer, fiz. Né? E agora eu quero descansar um pouco, então. Quero trabalhar só na radiologia, né? Hoje eu sou implantodontista também, tenho especialidade, né? Eu sou especialista em implantodontia e sou especialista em radiologia, né? E sem falar no mais ou menos 50 cursos eu fiz assim de aperfeiçoamento, como esse que eu falei de Maringá, dentro do CISO, né? Eu fiz radiologia em Curitiba, fiz ortodontia também com o Fábio em Curitiba, fizemos ortodontia em Porto Alegre. A gente andou, sabe? Eu não parei, estou parando agora. Por isso que agora eu quero parar. Pois é, Lipe Gregório está parando então com a odontologia, mas o senhor falou que ainda permanece com a clínica, vai dar uma mão lá, qual é que é o objetivo? Permanece em Lagoa também? A clínica é assim, a clínica de radiologia eu tenho ela fazem 24 anos. Que quando eu saí da prefeitura, veja que tu tem que sempre procurar alternativa, né, Ricardo? Quando eu fui para a prefeitura, que a ideia minha não era ser prefeito. Inclusive, eu e o Fábio montamos um consultório em Florianópolis, no centro de Florianópolis. Montamos um consultório, fomos lá, compramos uma sala, tudo pronto. Aí eu cheguei de volta aqui com aquela clientela que eu tinha, que eu estava, na verdade, com uma fama boa, porque o xodó da época, né, era o meu consultório e tal, né? Modéstia aperta na época, hoje mudou tudo, né? Mas aí, chegamos aí, não, tem que ser prefeito, tem que ser prefeito. Pá! Aí o que aconteceu? Fui prefeito. Aí não tivemos que vender a clínica de Florianópolis. Nem chegou a trabalhar lá? Nem chegamos a trabalhar. Bah. Tudo montado, tudo pronto, sala comprada, tudo. Mas a ideia era ir embora, então? Não, fazer lá e aqui. Nós também éramos em dois, né? Então, dividir. Fazer ortodontia, né? Ia lá, tinha lá outro. Cada 15 dias ia outro, uma semana cada um, né? E aí eu virei prefeito. Daí o Fábio ficou com a ortodontia daí no meu lugar. Que até hoje ele está ali, né? E muito bem, né? Muito bem, um baita profissional. Até hoje. Ortodontia aparelho, né? Aparelho de dentro. Aparelho de dentro. Até hoje, né? Então o Fábio ficou e fez um trabalho excelente aqui para a Lagoa Vermelha, da parte ortodôntica, em tudo, que é maior ortodôntico, tá? Principalmente. E daí, quando eu voltei da prefeitura, e aí agora fazer o quê? Eu não quero competir com o Fábio agora, que é meu irmão, né? Na orto. Daí o Fábio até me deu a ideia. Faça radiologia, nós precisamos de raio-x, tem que mandar tudo para Passo Fundo fazer raio-x. Fiz a radiologia, me especializei, coloquei a clínica, montei uma clínica em Vacaria, aqui em Lagoa, né? Vacaria. Depois eu montei uma em Passo Fundo, montei uma em Guaporé e uma em Itapejara. Nossa! Tinha 5 clínicas de radiologia. Eu andava. Tinha uma carência, boa parte do Rio Grande, então, né? Exatamente, essa região toda. Então, hoje também eu tenho esse orgulho de dizer que em Sananduva tem clínica hoje, porque fui eu que implantei, depois acabou. Sananduva não, Tapejara, aliás. Mas o cara que foi comigo em Tapejara, me comprou Tapejara, montou em Sananduva. Sim. Veja que tudo na sequência, né? Guaporé, daí um dentista lá, meu amigo, agora fica você, né? Trabalhar uns 2, eu no sábado em Guaporé, cara, no sábado de manhã, vendo aquelas geadas. Eu tinha que parar na estrada e colocar água no retrovisor para poder andar, homem do céu. Sábado, o dia inteiro em Guaporé. Quarta-feira em Passo Fundo. Terça e quinta em Vacaria. E sexta e fim de semana aqui em Lagoa. Era puxado, né? Era puxado. E nessa época já tinha filhos? Porque tu tem 2, né, Eli? Sim, meus filhos, claro, eles nasceram logo que nós casamos. A Ellen nasceu em 89, não me fala a memória, e o Júlio em 91. E então, veja bem, eu quando fui prefeito eu já tinha os 2 filhos. Uhum. Eles iam na prefeitura comigo e a Júlia, minha esposa, eles iam lá, correndo em roda, e iam junto, né? Nós ia fazer o quê? Mas foi legal também, porque aí eu descia nas cozinhas das mulheres, fazia os cafezinhos, gostavam das minhas crianças, e subia escada, descia escada, e no fim eu trabalho assim, né? Prefeitura, família, odontologia, contratei 13 dentistas aí na época, 13 dentistas eu contratei para atender o pessoal dos bairros, pela prefeitura. Deu um carinho especial. Eu tinha um carinho especial pela parte odontológica, né? Então, tudo que pude fazer, eu fiz nessa área. Certo. Bom, Eli, antes da gente voltar para trás, eu quero falar então dessa tua aposentadoria aí. Sim. Você permanece com a clínica, mas não vai mais atuar de jeito nenhum? Fica em Lagoa Vermelha? O que você pretende fazer? Na verdade, Ricardo, assim, a minha esposa também, a Jura, também está se aposentando. Ela é técnica em radiologia, né? E com esse... Ela que toca a clínica de radiologia, né? Para mim, eu faço o laudo, né? Continuo, né, no consultório fazendo laudo. E agora também ela vai se aposentar, também, provavelmente no início do ano agora. E nós vamos descansar agora também um pouco também, né? A gente está ficando velho também, né? E também vamos aproveitar depois, não podemos mais caminhar, né? Então a gente vai fazer um trabalho diferente agora. E aí o consultório já está com a doutora Roberta Machado e com o doutor Guilherme
Lorante Pegoraro, que é meu sobrinho. Então, eles já estão lá no consultório, tocando o meu consultório, né? Eu lá não pretendo mais atender, a não ser um caso de urgência, e até que nem eu falei ontem com a Roberta e com o Guilherme, eu tô aí. Se precisarem de mim, só me chamar, né? Mas eu não quero mais agora ir lá, marcar horário, tá lá esperando. Não, acabou, né? Acabou. Então, quero agradecer mais uma vez meus clientes, quero agradecer meus protéticos. Trabalhei 41 anos também com o Carlos Serafini. Hoje, depois tem agora os filhos deles, o Gabriel, o Sandro, o neto Arthur, que também trabalham com prótese dentária. Então, muito obrigado a vocês que sempre trabalhamos junto, 40 anos sem nenhum problema, graças a Deus. Fiz muita prótese, deixamos muita gente feliz, né? A Rochelle também lá de Biraiás fez alguns trabalhos para mim também. Então, quero agradecer esse pessoal aí que eram parceiros, né? Que seu sorriso ficou bonito, ficou bom. Não foi só o meu trabalho, foi deles também, né? Então, muito obrigado aos protégicos que me ajudaram durante 40 anos. Eu tenho hoje admiração muito grande por eles, porque eu tenho até assim eu tinha até quase que uma prioridade. Quando eu chegava, ligava, eu preciso de tal serviço. Vamos dar um jeito, né? Então, muito obrigado a eles também, né? Obrigado aos dentistas, colega meu também, que na parte radiológica me encaminham muito paciente também, né? Quero agradecer eles também. E assim, todos que me ajudaram, né? Inclusive a imprensa também, quero agradecer a imprensa, porque a imprensa fez parte também da minha trajetória, tanto política como profissional, porque quantas vezes a gente fez publicidade. Eu trouxe para a Lagoa Vermelha quando fui presidente da OAB aqui, da ABO, no caso, ABO, que é a Associação Brasileira de Odontologia. Eu fui presidente várias vezes. Trouxe muitos cursos para cá, muitos professores da curso, os dentistas daqui, né? E a imprensa sempre estava presente também, digamos assim, acompanhando, noticiando, né? Então, tudo isso ajudou. Tudo isso, a divulgação, né, fez parte, né? Então, eu só tenho a agradecer, né? Porque pedir desculpa também por aquelas vezes que eu não consegui satisfazer o paciente também, né? Porque de repente tu acha que tu fez bem feito, né? Tu faz tudo para ficar bom, né? Mas às vezes sabe como é que é o paciente não saiu satisfeito. Claro que eventualmente aconteceu. Lógico, ninguém acerta tudo, né? Para então, todo mundo, né? Quero pedir desculpa a todos aqueles pacientes que às vezes saíram insatisfeitos comigo. Ou por não ser atendido, porque muitas vezes aconteceu de eu não poder atender. De tanta gente que eu tinha. Então, me desculpe, né? Mas é melhor tu não atender do que atender mal. Com certeza. Agora, a gente vê muitos médicos, né? O pessoal que, como o senhor trabalhou a vida inteira, conseguiu formar um patrimônio também, né? O senhor falava da origem humilde, junto com os 10 irmãos, de se aposentar e até ir respirar novos ares. Pensa nisso também, Eli? Como assim, Ricardo? Sair da Lagoa Vermelha e ir para alguma... Não, é assim, ó. O que, por exemplo, assim, o que eu posso até adiantar aqui? A gente tem umas ideias, né? Eu tenho um sítio aqui no Santa Rita, em Montes Capões, que até amanhã eu vou para lá. Eu tenho uma ideia assim de passar uns dias ali, né? Nós temos um apartamento em Santa Catarina, podemos passar uns dias lá, depois uns dias aqui em Lagoa. Curtir, né? Essa é a ideia, né? Mas nunca deixar, nunca abandonar a Lagoa, porque aqui foi onde eu fiz o meu pouquinho que tenho, né? E as minhas amizades, meus clientes, meus amigos estão aqui. Então, eu vou estar por aqui, né? Uhum. Mas assim, fazendo sabe, de quando dar uma saidinha, trocar um pouco de ar, mas voltar, né? Sempre de olho em Lagoa. Certo. Bom, Eli, a gente estava falando aqui, agora eu vou voltar para trás, né? O senhor falou que quando fechou essa parceria com o Fábio, o Dr. Fábio Bramati, pensaram em ir para Santa Catarina, fazer essa divisão, né? Um pouco atender aqui, um pouco lá, já que o mercado também era interessante por lá. Não chegou nem a abrir a clínica porque foi convocado a concorrer como prefeito. O primeiro partido, como é que surgiu essa convocação? Porque o senhor, nessa vida de dentista, deve ter conhecido muitas pessoas, né? E acaba fazendo um laço de amizade porque, no fundo, melhora a vida das pessoas. Claro que tem essa negociação econômica, né? Sim. Mas melhora. A pessoa que se vê com um sorriso melhorado muda a vida, né? Sim, algumas pessoas esperam a vida inteira para trocar os dentes, né? Como o pessoal fala, para cuidar dos dentes. Então, mexe com o íntimo da pessoa, mexe com a autoestima dela. Foi por isso que o senhor foi convidado? Como é que se desenhou aí a política? Na verdade, Ricardo, assim, ó, como a gente foi criado lá no interior da Vila Vitória, com uma humildade muito grande, né? E até hoje, graças a Deus, né? Até hoje a gente preserva essa humildade. Eu acho que a humildade é a melhor coisa que existe.
Eu nunca mais me esqueço quando fui correr vereador primeiro. Ah, Fiz 1.026 votos num eleitorado de 16 mil eleitor. Né? Hoje, claro, hoje fui ultrapassado pelo João Barbudo e pelo Casarim, né? mas estava entre Mas os em mais números, votados. acho que índice não, ainda. Proporcionalmente. Eu acho que não, eu nunca fiz esse cálculo, né? Mas naquele tempo tinha 16 mil eleitores. Depois tem 21 mil, né? Quer dizer, então, se eu fiz 1.026 com 16, para 1.100 e poucos com... Eu não sei, né? Mas pelo menos eu sou um dos mais votados da história de Lagoa, né? Vereador. Então, mas ainda trabalhava como dentista, né? Entende? Que ano foi isso que o senhor concorreu, vereador? Vereador foi em 88. É. E daí então foi assim uma história, né? Uma história que, né? Foi uma votação, graças a Deus, muito bom também, agradeço, né, pela confiança que me deram. E depois me tornaram prefeito daí, né? Com a vitória também Aí, boa também, né? E dá certo, né, o mandato ali, termina de vereador, já vai para prefeito. Já vai para prefeito. E daí aí surgiu a ideia assim, ó. Deu com pouco espaço no PMDB, que o PMDB era um partido muito forte, né? Com pouco espaço. Aí montamos o PTB. Eu não quero contar essa história do PTB, porque ela é muito longa, tá? E aí vamos espichar muito, né? Como surgiu o PTB? O PTB na região surgiu aqui por nós também. Biraiara, Vacaria, Tupanci, que tivemos prefeito, Maximiliano, tudo começou aqui. Com essa história comigo aqui, né? Com o meu pessoal, com meus amigos, né? Com meus vereadores e tal. E aí montamos o PTB e saí do PMDB, montamos o PTB e já ganhamos a eleição. E foi um marco na história de Lagoa. Por quê? Porque até então era Arena e MDB, Arena e MDB, Arena e MDB. Sempre foi assim, né? Aqui em Lagoa, Arena, depois passou a ser PP e MDB, PP e PMDB. Aí eu fui o primeiro prefeito da história de Lagoa, acho que quebrou esse paradigma. Foi a chamada terceira via. Terceira via. E conquistou? Conquistamos, porque depois agora mudou. Agora não tem mais o partido mais, agora tem a pessoa. Sim. Agora ganhou o PP, ganhou o PDT, entende? Agora então mudou, tirou aquela história, né, de essas aqui para nós, essa polaridade que também está acontecendo agora, que é uma vergonha para todo mundo, né? Eu até quero conclamar aqui os radicais de qualquer partido. Parem com isso, tio. Vamos deixar desse radical, cara. Nós temos que ter, eu sempre digo assim, o prefeito, o governador e o presidente tem que governar para todo mundo. Ele tem que ser um conciliador. Ele não pode ser um cara que espante as pessoas e que divida as pessoas. Tem que unir. Então, eu acho assim que nós unimos aqui em Lagoa. Unimos. Porque até para ter uma ideia, na eleição seguinte concorreu o PP e o PMD coligado daí. Eles se juntaram. Então, se uniram tanto que acabaram se unindo daí. Bom, né? Tudo bem, porque daí terminou aquela rivalidade, sabe? Não, então estamos juntos também, vamos se unir, vamos concorrer. Pronto. Mas aí nessa primeira eleição lá de 93, né, que o senhor assumiu, e tinha esse triângulo aí, o Arena, o PTB, que o senhor fundou. Sim, mas aí já tinha mais partidos, né? Tinha PDT, tinha tal, mas continuava, e tinha o PT também, tinha o PFL, né? Mas continuava ainda digamos assim, o monopólio ainda que Sim. Só ganhava o MDB ou estava bem PP, polarizado ainda. E eu também tive assim uma felicidade aqui também, quero deixar bem claro aqui, de escolher um vice. E eu pensava assim e tal, porque o meu partido me deixou à vontade, como eu montei o partido, né? E era um piazão ainda, 30 anos, aí tá, e aquele incentivo aqui, assim, lá. E eu, pode escolher um vice, acha um vice. Eu encontrei o professor César Farias, que tinha sido meu professor no estadual, professor de matemática, um baita no professor, todo mundo gostava dele. Não era político, foi difícil convencer ele de meu vice. Mas daí quando ele aceitou, a eleição foi uma barbada daí, né? Aí nós ganhamos tranquilo. Fizeram muito voto? Naquela época nós fizemos, eu não sei te precisar, mas parece que foi 5.800, 6.000 votos. Mas tinha 5 candidatos, olha bem, 5 candidatos. A diferença do meu para o segundo deu, acho que 2.000, término 2.000. Se fosse taco a taco, nem hoje daria, vamos dizer, 5, 6 mil votos de diferença, né? Hoje, né? Porque hoje só está dando 2 candidatos, né? Sim. Mas 5 candidatos, sabe que é uma divisão muito grande, né? Mas aí nós ganhamos, graças a Deus, bem, governamos 4 anos. O que deu para fazer, fizemos. Chegou perto de uns 40, 30 e poucos por cento de votos, será? Ele passou de 40. Passou de 40. Sim, não, é mais de 40, sim. E agora a gente entra num momento da tua vida que também é novo, né?
que é comandar um município do tamanho que é a Lagoa Vermelha, que já sempre foi uma referência para toda a região. Sim. Como é que foi esse primeiro ano de mandato aí? Recebeu a ajuda de alguém? Porque dentro do partido era todo mundo novo, né? Pelo que o senhor fala aqui. Como é que foi estruturar foi muito uma difícil, administração? viu, Ricardo? Eu não escondo para vocês assim que eu entrei com aquela ideia de que eu entrava lá e podia fazer o que eu queria. E a gente não pode fazer o que quer. E às vezes hoje, quando os caras discutem política, né, até a nível nacional, eu digo, não adianta, tu não pode fazer o que tu quer. Porque a lei não deixa, ou então a Câmara, ou a Assembleia, ou o Senado, não deixa, não é que não deixa. Eles fazem as leis. E as leis existem para ser cumpridas, e tem que ser cumprida. Eu concordo, tem que ser cumprida. Lei é para ser cumprida. Você tem que ir para a cadeia, tem que ir. Você tem que pagar, por isso tem que pagar. Tu não pode quebrar o bar do vizinho, tu não pode quebrar. Não adianta, não é lei, não tem que fazer. Ah, porque tem. Não tem que fazer nada, tem que cumprir lei. Querem mudança? Mude a lei. Né? Mude a lei. Então, assim, ó, eu entrei também, achei que era fácil. Mas não é. É que nem a nossa casa. Se você não tem dinheiro para comprar leite, não vai ter leite. Eu pensava assim, não, eu vou lá, vou fazer isso, fazer aquilo. Mas daí tem que ter dinheiro para fazer. Tem que ter o dinheiro para fazer as coisas. Ia muito mal o município naquela época lá? Meu Deus do céu, o município estava quebrado, totalmente quebrado. Não se recolhia INPS, não se recolhia fundo de garantia de funcionário, não se pagava iluminação pública, não se recolhia PASEP. Então, assim, quando eu entrei, foi um horror. Aí deu uma chuvarada que nessa agora, caiu 12 pontes no primeiro semestre. Inclusive o do Lajeado dos Vivos, está até ali hoje, fui eu que fiz aquela ponte, tenho muito orgulho de ter feito aquela ponte do Lajeado dos Vivos. Os caras passavam, os coitados, por dentro da água, porque tinha caído a ponte. Imagina. Então imagina, Ricardo, um piá de 30 anos, sem experiência política, né? Eu era vereador, mas o vereador, ele não executa, né? Ele pode pedir e fica que nem um espectador. Por que não troca aquela lâmpada? Por que não asfalta aquele bairro? Porque... e até a habilidade política para negociar alguma coisa não é tão exigida de um vereador, né? Sim, mas eu com 3 vereadores só. E tinha minoria na Câmara. Naquele tempo tinha 13 vereadores. Nossa, eu com 3. Tinha quase nada ali. Partido novo, né? O que eu tive... Veja a situação minha, né? E eu tinha uns vereadores, contra mim ali, que inteligentes, né? Então, foi difícil. Até vou falar o nome dele, são meus amigos, nós nunca brigamos. Professor Osmar Piardi, um baita vereador, né? Bom vereador. José Antônio de Andrade, um baita do vereador. Tulu, outro vereador excelente. E o falecido Alessio Moreira, também do PT, um grande vereador. E vereadores que têm argumento, que tinham um respaldo forte. E eu com um partido pequeno, novo, inexperiente, imagine quanto Paulo e vamos, né? Mas difícil. Administramos e tem muito orgulho, que tem muita coisa em Lagoa que eu fiz que está até hoje. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu da fronteira, ele disse, fui lá para a Lagoa, olha que bonita a Lagoa, matei uma empresa lá perto do cemitério, lá, uma grande, fui eu que trouxe. Foi você? Sim, no meu tempo, a Nutriz veio no meu tempo. Tem umas paralelas que não tinha, fui eu que fiz, foi no meu tempo. O trevão da Afonso Pena, que não tinha aquele trevo, né? A Oliveira era um banhado, fui eu que abri. Eu digo mas eu não, meu grupo, né? Uhum. Então, veja bem, cara, nós construímos um projeto habitacional, 560 terrenos. E lembro também que o secretário Isaías Badiceira, também quero mandar um abraço para ele aqui, foi o que elaborou o projeto, ele é meu secretário de planejamento. Nós distribuímos 560 terrenos, Ricardo. Hoje, quando tu ouvi falar e tu já ouviu, Suzana 1 viu falar? Suzana 2, Oliveira 1, Oliveira 2, projeto meu. Na época do Eli. Projeto, nossa, nós compramos o terreno, abrimos os loteamentos, Medianeira, bairro São Sebastião, bairro aí perto do presídio Floresta. Colocamos 560 pessoas, cara. Famílias, tinha que ter família, tinha que ser ou casado ou união estável, né? Tivesse há 2 anos no município, estivesse pagando aluguel, e daí nós fomos distribuindo os terrenos. E hoje tem os bairros maravilhosos. Eu fiz uma palestra em Caxias do Sul, o prefeito e os vereadores, sobre esse projeto aqui em Lagoa que eu fiz naquela época. E tu tentou a reeleição depois ali? Tentei e perdi. Pois é. Daí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu fiquei, aí tinha sido vereador, tinha sido prefeito, e a minha profissão em alta ainda, né? Porque, veja bem, eu tinha ainda 30 e poucos anos, eu saí da prefeitura e tinha 36, eu acho, por aí, 30, por aí. E agora? Né?
E a minha família daí, né, nem um corte, chega, ninguém mais queria, né, e com razão, né, porque a política, quer dizer, até quero parabenizar os políticos aqui, porque tem que ter coragem, né, cara? Tem que ser corajoso, viu, Ricardo, para ser político. Ainda mais hoje, né? Deus o livre. Então eu sofri muito com isso aí também, né, isso aí me magoou muito também em muitos casos, que às vezes tu não devia, mas aí a imprensa divulga, não vou dizer que a imprensa seja culpada, mas tem que divulgar o que diz, e tal. Então eu sofri muito com isso também, então acabamos assim, decidido não ia mais. Aí que eu fui fazer, então, a especialização, radiologia, que o Fábio até me aconselhou. E eu lembro que eu estava lá na faculdade, Passo Fundo, veio o Ibope na época, o pessoal do Ibope, da 0 Hora, me entrevistar. Ele disse: "O senhor sabe que feito uma pesquisa em Lagoa e o senhor soma todos os candidatos e sobra voto?" Eu sei, mas não vou. Não fui. Daí passou 15, 20 anos, o que aconteceu? Eu perdi, né, muda, né, Ricardo? Que nem hoje. Hoje faz quanto tempo eu estou fora da política? Eu tenho que entender que a juventude hoje nem me conhece, né? Então, eu perdi 15 anos parado, 18. Fiquei fora, né? Então, tu fica fora, tu se apaga, né? E aí, quando eu voltei, que daí também eu fui meio que, tipo assim, não forçado, mas convocado. Aí concorri, daí perdi também, por em média 2.000 votos de diferença também. Mas eu acho que valeu a pena, porque eu não parei de trabalhar. Eu continuava atendendo em vacaria, nas clínicas aqui, e minha campanha era depois das 6 da tarde, quando dava tempo. Eu não fui assim, sabe, e concorri contra a máquina pública que, nos últimos 3 meses de governo, os 3 meses antes da eleição, as máquinas se fechavam nas ruas aí, fazendo tudo, né? E é verdade, eles sabem disso, né? Cansei de falar para eles. E o que eu vou fazer eu daí? Tem que fazer, né? E se a prioridade não é concorrer, já dificulta um pouco, né? E vou te contar só um fato aqui, já que estamos falando em política, eu vou falar que é um fato certo, é verdadeiro, não é mentira, né? A política, ela é tão suja, né? Que daí, por isso que me deu, sabe, eu não gosto muito mais de política. Na sexta-feira, Ricardo, o prefeito atual da época demitiu todo o ICC. Na sexta-feira, todos demitidos. Se ganhar, segunda-feira, retorna ao serviço. Se perder, não veio mais. Entramos no promotor. O promotor mandou readmitir, mas daí era sábado. Como é que era admitir no sábado? Sacanagem, né? Então tu imagina, largar um monte de CC aí trabalhando que nem louco para não perder o emprego. Então, essas coisas sujas, sabe, que me deixam muito magoado também. E sabe? Ataque pessoal na campanha também teve muito? Teve. Isso aí sempre tem também. Outra coisa que eu acho assim, uma barbaridade, né? Sempre teve, continua tendo. Que pena, né, que é isso, né? É uma pena, mas faz parte, né? Isso aí faz parte do meu passado também. Ficou para trás. Ficou para trás. Mas eu nunca me envolvi com política, né? Mas que a gente vê assim das pessoas é que quem entra na política, às vezes é difícil, né, de sair dela, e por mais que não esteja concorrendo, sempre acompanha, fica vendo de perto. Como é que você fez para se controlar, se é que foi também o teu caso? Não foi fácil e não está sendo fácil, Ricardo. Ainda tem? Não, muito difícil. O pessoal pensa assim, às vezes, porque o Li não se manifesta, não está na mídia, não está nada e tal. Mas eu todo dia, eu sou assediado todo dia, você não faz ideia. Tu tem que voltar esse nosso prefeito. O teu tempo nós tinha isso, o teu tempo era aquilo. Meu Deus do céu, por favor. Mas claro, é uma pessoa de uma idade mais alta. A juventude, eu não posso ser o mesmo, porque a juventude, né, já mudou, nem sabe quem eu sou, né? Mas eu acho assim que se fosse pegar o eleitorado da época, seria um barbado. Mas é da época, agora hoje é diferente. Hoje mudou tudo, então lá está complicado. Então eu sei que já são coisas diferentes. E a política mudou muito ali, porque o senhor acompanhou, dá para se dizer, 30 anos de política, né? Talvez mais até. Tá dando 30, se pegar antes, dá para botar 34, né? Porque tem o período de vereador também. O senhor vê que evoluiu, está igual? Qual é a sua avaliação hoje da política atual? Ela tem altas e baixas, né? Eu também trabalhei, Ricardo, deixa eu colocar, já estamos nisso, eu trabalhei 4 anos com o governo Tasso Genro em Porto Alegre. Trabalhei no governo do PT em Porto Alegre. Eu fui secretário, eu fui para Porto Alegre para ser diretor administrativo do DAER, tá? Fiquei 1 ano administrando o DAER, tá? Depois... O DAER é quem cuida das estradas estaduais, mas não, cuidava das estradas, cuidava dos pedágios, cuidava projetos, né, e tudo através do DAER. Depois aí o secretário Busato, secretário de obras Busato, deputado hoje federal, dizia: eu quero que seja meu secretário adjunto nas obras.
E quando eu viajar, tu ficar de secretário. Daí eu assumi a Secretaria de Obras do Estado. Fui diretor-geral da Secretaria de todas, né, as obras do Estado. Fizemos Isso já é mais recente, né? Mais recente. 2013, 14 ali? É 2010, né? Por aí, nessa faixa. Acho que foi 2010 até 2014, por aí. E daí eu fiquei lá com o Busato, ele viajava bastante, né, e tal. E inclusive eu percorri o estado inteiro com o governador, com todos os secretários, né, de estado. Inclusive passamos por Lagoa, só não paramos aqui, mas paramos em Vacaria, inaugurando obras, Passo Fundo, Santa Maria. E eu era o diretor de obras, né, porque o Busato era o secretário, mas estava naquela época no Israel, estavam numa missão do estado lá. E eu que acompanhei o governador de ônibus o estado inteiro, uma semana, cara. Parava nas cidades e dele mostrar as obras e discursar, né? Então, eu tive esse privilégio de sair com o governador e todo o secretário de Estado, né? E eu na qualidade de secretário, né? Secretário em exercício, mas secretário. Então, viajamos o Estado inteiro aí, então tive a felicidade de ser secretário de Estado. Cara. Que legal. Então, para mim foi muito bom, foi uma experiência grande, né, cara? Fizemos mais de 2.000 obras no Estado, no nosso tempo ali. Então, eu não entendia muito em obra, mas eu era assessorado, né? Lá na Secretaria de Obras existem engenheiros, existem arquitetos. Tem um corpo técnico bom, né? Nossa Senhora, inclusive muitos guris de Lagoa Vermelha, eu arrumei estágio lá. Eu tenho muita gurizada hoje aí de Lagoa que são hoje formados em engenheiro ou arquiteto. Ele não tem um estágio? Tem, vem cá que eu tenho um estágio. Então, eu fiz uns trabalhos por aí, de um jeito ou de outro. Certo. Eli, eu estava fazendo uma pesquisa, né? E até esse fato do seu tempo na secretaria, eu achei uma notícia de que havia investigação, depois foi arquivado, né, esse processo. Sim. O senhor poderia falar também sobre esse período? Não tem problema nenhum. Eu estou um pouquinho mais perto do microfone. Não tem problema nenhum. Investigação onde? Nas obras? Era no tempo que o senhor foi secretário de obras? Sim. Lá na verdade, aconteceu o seguinte, eu sou, acho que não sei se, não vou dizer que sou o único, né, mas eu sou o prefeito que não tive um processo contra mim, nada, não tenho nem nada, nem hoje, até hoje, né. Lá nas obras aconteceu o seguinte, houve uma denúncia e tinha deu aquele problema das escolas, né, aquelas coberturas que mostravam, né, que as escolas estavam, né, com alguns telhados diferentes, mas aquilo não era comigo, ele era com os engenheiros e tal, né, tal. E o que aconteceu, que me envolveram, mas não como assim, porque eu era o diretor, não que eu fizesse, como diretor, né, se dá um problema na rádio, o diretor vai ter que ser ouvido, né, o que tu sabe, né. E daí, não é o culpado, mas é o responsável. É o responsável, né? A gente chega lá também, né? E aí tinha uma obra na saúde parada há muitos anos. Os Elefante de Branco, sabe? Elefante de Branco. Daí eu cheguei lá e disse, mas vamos tocar essa obra, né? Pô, tá parada, né? Já foi dinheiro fora, né? Aí existe, então, obra nova e obra antiga. A obra nova, eu vou falar uns números aqui, até quem está escutando de repente, que sabe bem, não me questione, porque eu não me lembro direito também. Né? Eu sei que, se for nova, ela tem 25% de aditivo. E se for velha, parece que é 50%. Ou vice-versa. Eu não trouxe esses dados porque eu não ia falar sobre isso, né? O aditivo é um valor a mais que pode ser colocado. Para poder terminar, né? Entendeu? Sim. Entendeu, né? Para poder terminar. Então, eu não trouxe os dados porque eu não ia falar sobre isso, né? Então, daí o que aconteceu? Fizemos. Vamos tocar, vamos. Mas daí quem tem que tocar não sou eu. O secretário de obras só autoriza, né? Mas a Secretaria da Saúde, que é a responsável. Tem uma equipe de advogado na saúde, tem uma equipe de advogado nas obras, e eu tinha do meu lado dois do Tribunal de Contas e um da PGE. Tudo me assessorando, veja a assessoria que eu tinha, né? Ele dizia, não, pode assinar, está tudo certo, não tem problema nenhum. Então assinei, toca a obra. Só que daí teve uma denúncia, e quando tem denúncia tem que investigar, tá? A denúncia tem que ser investigada. Se alguém dizer, olha, Ricardo, você passou lá e bateu naquele carro, por mais que não foi você, tu vai. É denúncia, eles vão ter que te ouvir, foi você? Não fui eu. Né? Mas quando envolve o governo, né? Exatamente, então isso que aconteceu. Tu está entendendo onde quer chegar, né? Sim. Tinha que me ouvir, tinha que saber. Aí eu dei um aditivo de 48%. 1 mais 1 deu 48%, não deu 50%. Eles achavam que era uma obra que tinha que ser só 25%. Mas não, mas podia ir 50%.
Então foi arquivado ali, não acharam o tinha problema. nada, tu entendeu? Mas já pesa, né? Ele tem mais... Esse tipo de coisa que me incomodou, entendeu? Porque... Que aí os amigos ficam tristes, a família fica triste, os filhos ficam tristes, a mulher fica triste, os irmãos. Pra quê? Uma coisa assim, não tinha nada, cara. A lei permitia. Só que um gaiato disse que não, que estava errado, que foi além da conta, que era só 25%, e foi dado 40 e pouco por cento. Os caras foram investigar. Mas na verdade... e aí nada, tudo certo. E o estrago daí já é feito. Isso eu não acompanhei esse caso na época, mas a gente vê muito isso, né? Surge uma denúncia contra a pessoa, às vezes ela nem vai ser condenada depois, mas tudo que foi falado, o que foi apontado, que ela fez, acaba grudando na pessoa e depois mesmo inocente ela ainda carrega esse problema. É um peso, né, que tu não deve, mas então essas coisas que... por isso que a política, né, ela é... O cara tem que ser corajoso. Por isso que eu quero parabenizar os nossos políticos aí, porque... E outra coisa, o cara que tem bens, não se ataque e fica sem nada. Então, depois vem o tribunal e manda tu devolver, e aí tu devolver uma coisa que tu não fez porque tu quis, tu queria que as coisas andassem. Então, minha opinião hoje, com todo o respeito, hein, pessoal, só quem não tem nada a perder que tem que ir para a política. Quem tem que perder, não se atraque, que pode perder tudo. Hoje a gente está vendo vários prefeitos aí na nossa região, inclusive, sendo condenados, né? Muitos políticos afastados. Agora, não basta ser... O senhor falou que hoje os políticos são corajosos, né, Eli? Mas são bons também? Não, lógico, tem políticos bons e tem os políticos que não são bons também, né? Isso todo mundo vê e enxerga, né? Tem os bons e pelos maus os bons pagam também, né? Tem muitos políticos maus, né? Principalmente a nível federal. Né? Então, vamos fazer o quê, né? É o que temos. Eu quero dizer, eu não vou votar mais. Não adianta tu não votar. Alguém vai se eleger. Uhum. Eli, o senhor pediu água, né? Aqui o podcast vai ser bem liberado aqui. O senhor quer se servir, pode tomar água. A gente está pensando nesse podcast justamente nesse modelo aqui um pouco mais tranquilo, né? É um bate-papo, uma conversa que a gente está hoje. É uma conversa boa que a gente está tendo hoje com o Eli Pegoraro, que é dentista, né? Está se aposentando agora, inclusive traz essa informação aqui no podcast do Gente que Faz, da tua Rádio Cacique, e também foi prefeito. Eu quero até, Eli, um pouco da tua avaliação, e o senhor falou, né, que tem políticos bons, políticos ruins, mas hoje vê que Lagoa Vermelha, por exemplo, está sendo bem tocada, o que o senhor avalia? Eu não vejo assim, quer ver, Ricardo, eu até não quero assim entrar muito nessa área assim. Só mais próximo do microfone. Eu não quero entrar muito nessa área assim. Eu assim, bem sincero, vou dizer uma coisa para ti, ó. É muito difícil ser prefeito. Muito difícil. Então assim, vai ter sempre aqueles descontentes. E eu sempre dizia assim também, que tu faz 10 coisas boas, é difícil ir te elogiar. É obrigação tua. E tu faz uma que não agradou, que não deu certo, aí o pau pega. Então, assim, eu não quero, assim, avaliar, sabe? De minha parte, para mim está tudo bem, não tem problema nenhum. Eu acho, assim, que eu não sou aquele de criticar ex-prefeitos, ex-vereadores, só falei em termos gerais de política. Você tem filiação política hoje? Está em algum partido? Eu era PTB, mas agora eu não quero mais também, depois que o Roberto Jeff fez tudo aquelas bobajaiadas lá do nosso PTB. Rachou, né, o partido ali. E daí, então, o partido meio que terminou, né? Então, eu estou sem filiação hoje. Quer dizer, que se eu for hoje, fosse voltar, eu ia buscar um partido, né? PTB não, mas eu já tive a honra de montar o PTB, de fazer crescer com o Zambiase. O Sérgio Zambiase me ajudou muito aqui em Lagoa Vermelha. Quantas vezes o Sérgio Zambiase veio aqui, nas minhas campanhas, vinha na minha casa. Então, o Zambiase me ajudou muito também quando eu fui prefeito. Então, assim, mas hoje eu não tenho. Hoje o PTB, até o Zambiase também está fora também. Então, a gente está... O Santini, que foi o deputado, né, que começou comigo também. O deputado Santini começou comigo. Ele hoje está no Podemos, né? O Santini, eu estava no gabinete e o pai dele, o Pedro Santini, até quero agradecer a família Santini aqui, na parte política, porque sempre foi a minha inspiração, sempre estiveram comigo. Começou com o seu Mário Santini, o pai do Pedrinho, do Pedro Santini, o do Ronaldo, e a gente começou um trabalho de montar o partido, para vereador ainda antes. Então, todos os Santines, família Santini, eu quero agradecer muito. Sempre estiveram comigo, na boa e na ruim. E o Ronaldo era um guri, e o pai dele foi meu secretário de obras. O Pedro Santini foi vereador, aí eu levei ele para as obras, abri uma vaga, acho que na época, para o Pedro Macari, para ser vereador.
O Pedro Macário e o Ivan Barreto também estavam comigo, né? Aliado do nosso partido, é um PFL, mas estava com nós. E aí o Pedro disse, vamos, não tem, sabe, um emprego para o Ronaldo, né, com um deputado por aí? E aí o Bioc, deputado Bioc, da época do PTB, né, passava aqui, pela Federal, fizemos naquela época 1.200 e poucos votos para ele aqui. O Bioc sentou na minha vida. Bioc só quer uma coisa, o quê? Que eu leve um guri para Brasília. De motorista, pode ser. Levou o Ronaldo. E hoje, te digo para ti, não hoje, já 20 anos atrás, 15 anos atrás, o Ronaldo é o cara que mais sabia em Brasília, onde tinha verba, porque ele trabalhava para todo mundo. Ele virou executivo da bancada gaúcha, depois trabalhou com os Zambiás, depois se tornou deputado, hoje é nosso deputado. Então aqui é outro também que eu considero o meu irmão mais novo, um guri que, né, começou junto, aí já na área política, né? Então o Ronaldo, veja bem, né, um trabalhador e assim, hoje é secretário de Estado. Tem teu dedo lá no início. Estivemos juntos, né, no início, né? Não estou dizendo que eu sou responsável, estou dizendo que começou assim, né? Tava lá. Né? Começou assim. E graças à competência dele, claro. E como a do Fábio, né, na área odontológica, eles foram bem porque eles são competentes, né? Se não fossem competentes, não estariam bem, né? Bom, a gente falou como é que é ser médico, dentista, como é que é ser político e como é que é ser pai também. Porque o senhor, eu tenho certeza, tem muito orgulho. Inclusive, a gente falou, né, no início aqui que a gente ia falar da sua filha, que está no Havaí. Está no Havaí. Veja bem que nós estivemos lá, eu e a minha esposa, a Júlia, estivemos visitando ela. A gente nunca tinha ido lá. Daí fomos lá o ano passado. Não, ano passado não, esse ano. Que deu aquela... que já é quase ano que vem, né, então? que deu aquele incêndio lá, né, numa ilha lá, né? Nós estávamos a 100 km daquela ilha que deu aquele incêndio lá, que morreu 1.000 e poucas pessoas queimadas lá, e no mar. Nós estávamos ali do lado. Então, a gente esteve lá avisando ela até, a gente fala todo dia com ela, né? Então, ela está lá trabalhando, né? Então, montando uma pizzaria tipo assim, vou dizer marido dela, mas ela mora com um rapaz, né? Eles moram junto e tal, e ele... É americano? Ele é brasileiro, mas é americano, no caso, hoje, né? Que ele também agora já tem o green card e tudo, né? A sua filha também tem o green card? Tem, E ele... o green card é tipo de uma cidadania americana, mais né? ou menos isso. Considerado praticamente cidadão americano. Isso. O green card que ela tem é assim, não chega a ser cidadão, mas ela pode entrar e sair a hora que quiser. Uhum. Ela não tem mais aquelas restrições. E o marido dela, no caso, ele já é americano, já jurou lá a bandeira como cidadão americano, porque ele já faz 20 anos lá, assim. Então, estou montando uma pizzaria, levaram uma pizzaria aqui de São Paulo. Ele trabalha com açaí, tem uma rede de lojas de açaí na ilha lá. E agora estão montando uma pizzaria, né, que acho que vão inaugurar agora nesses dias, está para inaugurar. Pizzaria muito bonita, uma coisa grande na Nova Havaí. Então, está lá, trabalham lá nessa função. Agora, ela vai vir para cá, acho que o mês que vem, vai visitar a gente. E o meu filho, essa é a Ellen, minha filha. Tem muito orgulho dela, minha filha. Ela é muito simpática, não é porque é minha filha, mas é. Ela ficou aqui no Brasil quanto tempo, Eli? Ela trabalhou aqui, ela morou aqui até se formar, ela fez odontologia 3 anos, desistiu. Não seguiu. Fez 3 anos, não quis mais. Aí foi fazer relações públicas. E tem as amigas dela aqui, nossa, ela quer bem as amigas dela, e são sempre assim, em comunicação. Então mas ela não faz muito tempo que está lá, faz o que ela está na Havaí? Uns 5 anos, eu acho, mais ou menos, na Havaí. Ela morou na Praia do Rosa, no caso, um tempão ali em Santa Catarina, e ainda foi para lá. E o meu filho é dentista, trabalha em Porto Alegre, professor de pós-graduação, de harmonização facial, de ATM, articulação, e dá aula, dá curso em Passo Fundo. Mas aí ele é formado Ele é dentista. É dentista. Dentista, mas não trabalha com dente, ele trabalha com articulação de ATM aqui. Sim. E harmonização facial. Que é aquele estalo quando a gente abre aqui, isso, né? Ele trabalha com isso, ele é especialista nisso, né? Então ele dá aula em Caxias, dá aula em Passo Fundo, já deu aula em Campo Grande, Fortaleza, ele estava nesse mundo. Estuda bastante, agora está em Minas Gerais, fazendo curso para lá e curso para cá. E mora daí? Mora em Porto Alegre. Porto Alegre. Mas já morou na Holanda 1 ano, fez um intercâmbio que eu estava estudando em Passo Fundo, ele fazia 2º grau ali, ficou 1 ano na Holanda, depois morou um tempo na Itália, e assim é o mundo, né? Estão andando.
E nós estamos por aqui. Pois é, e tu não Estamos pensa... por aqui. Bom, já pedi isso para o senhor, né? Sim. O senhor disse que vai para Santa Catarina, porque tem casa lá, tem também o sítio aqui no Lagoa Vermelha. Já pensou, já chegaram a discutir ali de, quem sabe, sair até do país e conhecer outras culturas? Vamos, né? Nós fomos no Havaí, né, agora, né? Para morar, não. Não, morar por não. enquanto, Não, né? morar não. Já. Nós a gente pretende conhecer a Itália, fazer essas coisas, né, que... E lá ver onde é que estavam os primeiros pegorários. Ou faz agora ou tu não faz mais, né? Mas depois, como é que é? O estrago do tempo não deixa de fazer daí. Tem que fazer agora, tá na hora, né? De fazer O senhor está novo ainda, né, Eli? Mas eu tô com 64. Tá jovem. 64. Pois é, mas a gente já... expectativa de vida vai ainda. A gente vai sentindo o peso da idade, né? Mas tudo bem, tô bem, graças a Deus, tranquilo. Fiz uma cirurgia agora, semana passada, de septo nasal e seio maxilar, até quero pedir desculpa também se a minha respiração aqui está meio complicada. E não está muito frio o ar aqui? Não, tá bem. Não está atrapalhando? Bem. Fiz a quinta-feira passada, fazem 8 dias. Não, quinta passada, mentira, faz 15 dias, né, que eu fiz. Não farei 15 dias, não, faz 8, 10 dias que eu fiz a cirurgia. Então também ainda estou com o problema da fala ainda. E falta ser vô ele ou já é avô? Não sou vô. Não, o meu filho não é casado. E a minha filha, ela está junto com o namorado lá, mas não tem filho, por enquanto não quer. Daqui a pouco vem. Então tá tudo quieto por enquanto. Que bom, Eli. Olha, muito bom a gente ter a nossa estreia do programa hoje, do podcast Gente que Faz. Contigo, eu não conhecia, mas olha, gostei de Eu gostei de conhecer assim. também. Que bom, Eli. Muito obrigado pelo teu tempo e obrigado por ser o nosso primeiro entrevistado aqui no Gente que Faz. Parabéns pela tua trajetória e que venha muita história aí. Quem sabe daqui uns anos a gente volta a conversar. Muito obrigado, bom trabalho para vocês aí, para você, para o nosso rapaz. Juliano, hoje na técnica. Juliano também, nosso técnico, técnico de vocês aí. Parabéns pelo trabalho aí e boa sorte. Quando que vem seja um ano de muito sucesso para vocês. Amém. Muito obrigado. Conversamos hoje com Eli Pegoraro, nosso primeiro entrevistado aqui no podcast Gente que Faz. Obrigado a você que nos acompanhou. Em breve, novas entrevistas aqui, novas conversas no nosso podcast da tua Rádio Cacique.